Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia, como é que você está? Vamos lá para mais uma aula? Hoje o nosso tema é os aspectos gerais do continente asiático. Vamos tentar entender um pouquinho sobre o relevo, o clima, a vegetação desse supercontinente do nosso planeta. Curte o vídeo e vamos lá para a aula. Eu adoro essa imagem, olha só que imagem fantástica. Aqui eu consigo perceber a grandeza desse continente. É claro que não está todos os países, todas as partes do continente asiático, mas consegue perceber principalmente o relevo e a vegetação. Aqui tem ó, os desertos do continente asiático, o Himalaia, olha só, olha que maneiro o tamanho do Himalaia comparado à altitude, por exemplo, da Índia. Aqui eu tenho a China, Japão, é fantástico essa imagem. Se você parar, dá um pause aí e começa a perceber cada detalhe, é muito legal. Outra bacana também é esse mapa. Aqui você consegue entender o tamanho, a dimensão do continente asiático. Olha só, todo o Oriente Médio, aqui o Himalaia que nós vimos naquela imagem, o deserto de Goli, Japão. Por falar nisso, quantos países você conhece do continente asiático? Coloca aqui nos comentários aqui os países que você se lembra, ou quantos. Para te dar uma ajuda, para dar uma colinha para você, aqui tem esse mapa político para revelar algum desses países. Olha só que legal. Rússia, Mongólia, China, Índia, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Síria, Jordânia, Israel. Eu tenho muitos países mesmo. Ao todo, são 49 países que compõem todo o continente asiático, tendo uma área de mais ou menos 43 milhões de quilômetros quadrados, o maior continente do planeta, e uma população de mais ou menos 4,5 bilhões de habitantes. É algo absurdo. Mais da metade da população do planeta está concentrado nesse continente aqui. É algo absurdo. Olha só, a gente sempre quando fala de população, temos que falar. Hoje, a maior população do mundo, a Índia, muita gente. Segundo lugar, a China, também. Quando você fala de China, é tudo muito grande, é sempre muita gente. Mas tem uma ideia, hoje a Índia e a China possuem mais de 1,4 bilhões de pessoas, cada um em seu país. É muita gente. Só esses dois países juntos somam 3 bilhões de pessoas. Galera, isso aí é quase um terço da população da humanidade. É muita gente. Mas você tem uma ideia, em terceiro lugar vem os Estados Unidos, com quase 4 vezes menor do que os dois. É algo absurdo, é muita gente. Então, você consegue perceber. Não sei se você se lembra, mas até pouco tempo a China era o país mais populoso do mundo. Mas esse lugar ele foi substituído pela Índia, que ultrapassou. Aqui eu tenho uma contagem dos últimos 10 anos. E perceba que nos últimos 10 anos a China cresceu 59 milhões de habitantes. Já a Índia cresceu 133 milhões. Galera, só isso aqui em 10 anos é metade da população brasileira, ou melhor, é maior que a metade da população brasileira. É algo absurdo. Nós vemos o ranking aqui dos países mais populosos. O Brasil, lá em 1973, era o 6º lugar. Na década de 90 foi para 5º e hoje ocupa a 7ª posição. O interessante de analisar essa imagem, olha só, dos 10 países mais populosos do mundo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 países da Ásia e apenas 4 países de outros continentes. 2 americanos, Estados Unidos e Brasil, 1 africano, terceiro aqui americano, México também. Ou seja, olha a quantidade de pessoas que vivem nessas regiões aqui. Essa imagem aqui é legal, porque ela vai nos mostrar a subdivisão das regiões do continente asiático. Você lembra que quando algo é muito grande, para poder administrar ou coordenar mais facilmente, a gente divide em regiões. Por exemplo, o continente americano, nós dividimos a América do Sul, do Norte, América Central, ou América Latina, América Anglo-Saxônica. Aqui no continente asiático é tão grande, foi necessário dividir em 6 partes. São eles: Oriente Médio, Ásia Central, Sudeste Asiático, Ásia Setentrional, que é somente a Rússia, Extremo Oriente, Sul da Ásia e Ásia Meridional. Vou trazer vídeos sobre cada uma dessas regiões aqui mais para frente, ok?
Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre o clima. Aí, o objetivo desse vídeo de hoje é falar sobre os aspectos gerais, não políticos. O clima, por ser um continente extremamente grande, eu vou ter uma diversidade tanto de clima quanto de vegetação enorme, configurado como, por exemplo, o clima polar, o frio de montanha, mediterrâneo, árido, semiárido, equatorial e tropical. Aqui eu tenho algumas imagens para te mostrar sobre esses climas. Olha só, clima polar, é um clima extremamente gelado, principalmente configurado no norte lá da Rússia lá. O clima frio de montanha, principalmente no Himalaia, nos Montes Urais, nas grandes altitudes, onde eu tenho a presença de uma menor temperatura por conta desse fator climático. O Mediterrâneo, principalmente no sul do continente asiático, próximo ao litoral. No clima árido, principalmente ali próximo da Mongólia, da China, daquela região ali mais no centro do continente. O equatorial, que vai trazer principalmente na Malásia, uma das maiores florestas equatoriais do planeta. E sobre o relevo? Bom, o relevo é algo fenomenal. Aqui eu tenho o teto do planeta, para você ter uma ideia. A maior altitude que nós temos no nosso planeta é encontrado no continente asiático, que é a do Himalaia. Olha só que gigantesco, é muito grande, gente. Nada é tão alto quanto o Himalaia. Tem até uma tendência, né, das pessoas tentarem conseguir chegar ao topo, ao cume do Monte Himalaia. Aqui eu tenho algumas outras imagens, olha só, no horizonte você vê o espaço sideral, olha aqui, é muito próximo. Aqui eu tenho toda a extensão do Nepal, aqui o Afeganistão, aqui eu vou voltar mais ou menos por aqui, vai ter Himalaia. Aqui eu tenho os países China, Tajiquistão, Paquistão, Índia, Bangladesh, Mianmar. Um outro também, um monte muito importante também lá, são os Montes Urais. Os Montes Urais, eles estão é como se fosse a divisa entre a Europa e a Ásia. Se existe algo natural, alguma barreira natural que vai dividir, que vai limitar tanto um quanto o outro, é os Montes Urais. Então, esses montes são importantes por isso, pela essa divisão política entre os dois continentes. E por último, quero trazer as planícies centrais, algo extremamente importante lá para aquela região, porque é aqui nessa parte que é plantado a maior parte dos alimentos que nós encontramos para aquela região. Então, boa parte do alimento do mundo, de tudo que é produzido no mundo, é plantado, é produzido nessas planícies centrais do continente asiático. Obrigado pela tua presença. Coloque aqui nos comentários dicas do que você quer ouvir, do que você quer, qual aula você está precisando, que eu vou tentar fazer. Vou responder todos os comentários. E muito obrigado. Curta o vídeo e compartilha. Abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.